Olá, estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer mais uma vez a sua sempre audiência. Lembrando que na semana passada nós tivemos aqui uma participação super especial no quadro Especial Mulheres. Mulheres que fazem a diferença por onde atuam e passam. Hoje retorna comigo aqui no programa Ana Tamanho. Ela que é formada e graduada em comunicação, marketing digital e marketing estratégicos, está mais uma vez conosco para contar um pouquinho como é a sua trajetória e como fez aí a sua participação como empreendedora. Olá, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, Salete. Prazer estar aqui contigo. Prazer em poder dividir um pouquinho da minha história. Como foi a nossa participação, né, na vez passada? Sim. O pessoal ficou perguntando, quero saber mais sobre Ana Tamanho, até porque a tua história é maravilhosa e, claro, tem bastante para falar, né? Então, hoje a gente quer retomar aí e gostaríamos que você fizesse uma retrospectiva do que você falou no programa passado. A gente sabe que não é fácil, mas só para terem uma ideia, então. Claro, com certeza. Bom, então, eu sou Ana Tamanho, sou mentora, sou consultora, focada para a área de mulheres. Hoje eu atuo especificamente no marketing digital, nessa área do empreendedorismo feminino. E a minha trajetória, ela foi marcada realmente na área da comunicação. Eu me graduei e pós-graduei nessa área como publicitária e marqueteira, como a gente sempre fala, né? E dentro disso eu tracei uma trajetória que felizmente eu consegui entrar e trabalhar na minha área. Então eu falei um pouquinho no outro bloco referente a como foi desafiador entrar na minha área, nessa área de empreendedorismo, né? Que é focado também no desenvolver de projetos, no desenvolver aí da comunicação, que foi essa experiência que eu tive numa emissora de TV, que foi a RBS na época, né? Também a minha trajetória, que eu tive essa oportunidade de crescer dentro dessa emissora, que foi focado na área de vendas, no desenvolver, né, que é o que a gente tem na veia, né? Eu acho que quando a gente nasce realmente para fazer algo, a gente não consegue ficar muito tempo longe, né? Então, desde a trajetória de menina lá que eu conto, né, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu realmente consegui entrar na minha área com a formação e depois trabalhar aí durante quase 7 anos. E dentro disso, então, eu estava contando essa trajetória, né, que eu estava saindo da emissora, né? Trabalhou também no Diário Catarinense, teve todo um histórico, né? Exato. Uhum. E você também ingressou também com o Sebrae. Isso você aí, não contou, fala pra gente. Então, o que aconteceu depois que eu saí da emissora, né? Eu não sabia realmente assim com o que eu ia trabalhar, porque foram muitos anos ali, foram mais de 7 anos atuando. E uma amiga querida me falou: olha, você conhece o Sistema S? Você conhece como você pode entrar e vender o teu conhecimento? Eu falei: não, eu não conheço. Como funciona isso, né? E há 15 anos atrás, Salete, eu entrei, né? Realmente foi... agora, em maio, eu comemorei 15 anos de trajetória, de CNPJ aberto. E eu fui a fundo e me especializei e entrei para ser consultora, né, dentro dessa área. Então, a minha área é vendas, marketing e marketing digital, né? Na época, quando eu entrei, só tinha marketing estratégico, marketing e vendas e atendimento ao cliente. Então era com isso que eu atuava, né? E foi muito legal porque no início eu atuei diretamente com a parte de vendas. Então você vê como Deus é maravilhoso, ele foi preparando tudo, né? E quando a gente entra assim dentro de qualquer Sistema S, você aprende, né? Você precisa se desenvolver. Você traz o teu conhecimento. Então, eu já tinha essa trajetória de televisão, de cursos, enfim, de eventos, mas eu tive que me reinventar novamente. Então, foi mais um desafio, né? Entrar dentro do Sistema S e prestar, né, essas consultorias e logo após também entrar nessa área de treinamento, né? Como você fez, então, para se reposicionar no mercado?
mercado depois, até então, dessas atuações? Justamente, eu aproveitei aquele mercado que eu já atuava, né, para levar essa nova oportunidade para as minhas clientes. Então, clientes que eu atendia já na área comercial da televisão, eu comecei a trazer essas oportunidades dentro da consultoria para atuar justamente no desenvolvimento dela, né? Então, eram cursos, era palestra, eram eventos ali que nós vendíamos, né? E muitas coisas gratuitas também, né? O Sebrae, ele atua muito nesse desenvolvimento do empreendedor. E aí, Salete, eu me apaixonei. Aí foi, no primeiro ano já foi paixão à primeira vista. Né? Eu continuei estudando, continuei me especializando, aí eu foquei em cursos na área de vendas, desenvolvimento, né? E mais ou menos durante uns 4 anos eu só prestava serviço para o Sistema S mesmo, né? Só que chegou um momento, né, da minha jornada que eu falei, não, eu preciso também me posicionar como marca. Né? Como marca. E aí eu comecei a atuar vendendo os meus serviços de marketing, né? E vendas. Então, na época também era treinamentos, consultorias individuais, enfim, tudo dentro dessa área. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a fechar meus primeiros contratos sem estar ancorada a um sistema. E precisou certamente ter coragem, né? Para abrir esse escritório e esse tipo de atividade. Foi. Porque até então era uma novidade para você trabalhar dessa forma, é isso? Total novidade. Você imagina, eu, desde os meus 15 anos, como eu contei aqui no início, até os meus 27, por aí, eu só trabalhei como CLT. Eu nunca tinha empreendido, né? E ali eu estava gerenciando o meu próprio salário, fazendo as minhas próprias horas, e isso precisava de mais disciplina. Sim. Não era assim, eu trabalhava onde? Eu trabalhava em casa, né? Naquela época, não é como é hoje, né? Que a gente vai para os cafés, Não, a gente tinha que trabalhar em casa, né? Ou fazer parceria com alguém, alugar um espaço. E eu não tinha condições na época, Salete. Eu era muito ciente, assim. Então, num primeiro momento, eu comecei a participar de associações comerciais da minha cidade e tudo. E eu fiz parceria com uma amiga muito querida, né? A Patrícia, ela dona de uma escola de educação. E aí eu dava aula à noite, né? E durante o dia eu usava o espaço dela. Então, eu fiz essa minha primeira troca, né? Eu prestava serviço para ela e usava do espaço dela. Então, ali eu fiquei durante mais ou menos uns 2 anos, por aí, trabalhando dessa forma. Conseguiu se estruturar, né? Sim, consegui me estruturar. As pessoas começaram a conhecer e querer consumir o meu serviço, né? Os alunos dela também começaram a me conhecer. Então, nossa, foi muito maravilhoso mesmo. Fala um pouco do seu curso, né? Do que oferece hoje. Em especial para as mulheres, né? Mas é para um público empreendedor, na verdade. Sim. Até antes disso, eu só queria fazer um adendo, claro, antes de falar do curso, porque no meio de uma crise que teve naquela época, sabe? Eu consegui me posicionar mesmo como empresa, né? Então, muitas vezes a crise, ela vai te ajudar a você dar um salto, sabe? Então, ali, mais ou menos... Deixa eu lembrar, 2016 eu acho que foi, entre 2016 e 2017 deu uma grande crise nessa área, a gente não conseguia vender consultoria, não conseguia vender marketing, era a chegada ali forte do marketing digital, né? Principalmente no interior, as pessoas não conheciam, e aí eu comecei a traçar os meus primeiros clientes, então foi maravilhoso, porque ali nasceu uma oportunidade, né? Então, em 3 meses eu conquistei 10 clientes com essa venda direto, né? Que são hoje o gerenciamento das redes sociais. E logo após isso, né? Na época eu tinha um sócio, né? E a gente almejou então sair lá da escola da minha amiga e a gente ir para um escritório próprio. E ali então nasceu, né? Na época era Grupo Tamanho Soluções Empresariais, né? Porque as pessoas me conheciam muito. Então, a gente oferecia consultoria empresarial, foi o primeiro escritório, Salete, de consultoria empresarial e marketing digital da minha região. Olha, que maravilha. Né? E foi muito, muito maravilhoso, porque você hoje
almejar um espaço que as pessoas, que tu possa receber o teu cliente, né, que ele visualize também o valor e não o preço. Porque hoje as pessoas têm essa dificuldade, né? Ele quer saber quanto custa. Isso. E, na verdade, no tem que marketing. o que vai resolver, o que vai ajudar. Exato. E no marketing digital, a nossa rede social é uma vitrine. Então, se ela hoje está bagunçada, se ela não tem uma organização, um direcionamento, você não consegue vender valor. Você vai vender preço. Aí a pessoa pode chegar ou ir embora. E lá, eu consegui traçar um método, Salete, que hoje é o que direciona todo o meu trabalho. Eu não imaginei que Deus estava me preparando para aquilo. Porque eu vou te falar bem a verdade, eu vou confessar aqui para os teus telespectadores, porque eu não almejava ter uma agência de publicidade na época. De forma alguma. Eu não queria. Porque na época da TV, a gente trabalhava muito com agência. E eu falava, não quero isso para mim, não. E Deus trabalha na nossa dor. Né? Ele tá ali e ele falou, você vai ter essa agência. E até porque tem um potencial, né? Isso. Eu acho que eu mesma não acreditava no meu potencial. Uhum. E aí, com toda a minha experiência que eu tive lá na TV, com aquelas agências e tudo mais, eu tracei o meu método de trabalho. Eu criei um método, fui a primeira agência daquela região a criar um método de trabalho que atendia ao cliente com tudo. Com foto, com vídeo e com layout. Maravilha. E aí, em menos aí de 2 anos, eu já estava com mais de 30 clientes ativos ali, naquela região. Então, foi maravilhoso, sabe? E disso, né, depois eu vou contar, acho que um pouquinho mais no próximo episódio, que eu vou contar um pouco mais a fundo como tudo aconteceu, eu realmente cheguei, né, hoje nesse posicionamento como mentora de mulheres, né, atuante na área de consultoria, porque, Salete, só quem vive o processo pode ajudar outras pessoas. Dói falar, mas é a verdade. Porque hoje nós temos muitas pessoas na internet fazendo muito dinheiro em cima de outras, mas não têm experiência, não têm profissionalismo, não entregam nada. Eu sou prova disso, eu investi muito dinheiro já comprei muitos cursos e quando eu cheguei eu falei, rapaz, eu sei tudo isso. E não é arrogância, sabe? É aquela coisa que você esperava mais. Tem que acreditar, né? Esperava mais profissionalismo, mais postura. E né? você acreditou sempre no seu potencial. Isso foi importante. Isso. E principalmente eu busquei esse posicionamento, né? Estudar, nunca parar de estudar e sempre colocar o Senhor em primeiro lugar nas minhas decisões, né? Depois eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, né, que eu tive com Deus, mas Ele foi o centro de tudo, né? Inclusive da criação desse projeto, né? Que é o PMV, que é o Posicionamento Mulher Visionária, que eu lancei no ano passado aqui no nosso litoral, né? Aonde, em cima de toda essa agência, essa experiência que eu tive durante 8 anos, né? Dentro do marketing digital com as minhas clientes presenciais, eu tracei todo o método para ajudar essas mulheres. Como elas devem fazer, de que forma que elas devem se posicionar, né? Então, tu entra lá, tá tudo gravado, né? Nós temos mentorias ao vivo, uma vez por mês. Então agora eu estou traçando essa nova atuação com as mulheres. Por quê? Mulheres hoje apoiam mulheres. Nós não concorremos umas com as outras. Isso era coisa do passado, né? Isso era coisa do passado, né? Do feminismo, né? Hoje, as mulheres, elas estão abertas, elas estão disponíveis para ajudar outras mulheres, né? Eu sinto isso nessa minha trajetória, nessa evolução que eu fui tendo dentro da minha carreira também. Ana, pra gente ir colocando para as pessoas também querem conhecer um pouco mais, né? E não perder, digamos, as informações. Vamos colocar na tela, né, os contatos, o site, que as pessoas possam procurar mais informações também. E claro, como você deu entrevista aqui no nosso programa semana passada, está hoje aqui, você vai ter mais uma participação, né? Tá convocada. Que maravilha. Porque a história é maravilhosa e longa, porque a gente sabe que nenhuma história é fácil. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Exato. E esse fim é um começo sempre, né? Para alavancar aí os trabalhos, inclusive, de outras pessoas, né? Vamos colocar na tela, então, alguns contatos? Você pode citar Isso. Então, hoje o meu principal meio de atuação é o marketing digital. Então, é o Ana Tamanho Oficial.
Você pode entrar ali na minha página, já seguir. Dentro da bio do Instagram, a gente tem todos os contatos. Então, tem o WhatsApp, tem o link também do site, né? Hoje o site do PMV, né? É o anatamanhooficial.com.br. Então, você vai entrar ali, você já vai entender certinho o que o plano oferece, o que o programa oferece. Então, hoje... Antigamente nós não tínhamos essa possibilidade, né, de profissionais estarem ali nos mostrando o passo a passo, dando exemplos, né, e principalmente não trabalhar só o técnico, né. Hoje o PMV, ele tem uma postura espiritual também. Então eu trago muito da palavra, né, do posicionamento que a gente precisa sair do ter para o ser. Então, hoje você ter coisas não vai te possibilitar a chegar a ser, né? Ser uma pessoa que realmente aproveita a vida, né? E hoje tem muitas mulheres que chegam no topo do profissional, mas têm a vida perdida, porque estão com depressão, estão com burnout, estão com muitos sintomas de mulheres esgotadas e cansadas, né? E por que eu falo isso? Porque eu passei por isso também. Né? Então a gente traz esse reconhecimento, esse posicionamento para que você realmente se reconheça o quão grande você é para o Senhor, né? E principalmente para ajudar outras mulheres, para ajudar outras pessoas, né? E hoje, olha a possibilidade que nós temos de forma regional, né? Nessa postura presencial, no atendimento da tua loja. Então o PMV, ele não é somente para quem tem só online, venda online, não. É para venda online, é para venda presencial, né? Inclusive, Salete, com outras mentoras que falam de outros assuntos lá dentro também. Então eu me preocupei em trazer outras pessoas que vão falar sobre a parte visual, né? A parte das vestimentas. Até no primeiro programa eu esqueci de falar, mas eu trabalhei toda uma coloração também para minha imagem visual, que é o posicionamento. Então as cores importam. Tudo vai estar ligado dentro da tua rede social, porque vende valor e não vende preço, né? Sim. Então isso é muito importante. Então convidar vocês para conhecer, clicar lá, podem me chamar, eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas, né? E deixar à disposição. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou estar disponível. Maravilha. E a sua mensagem, então, para as mulheres que estão te acompanhando? Bom, a minha mensagem final é que nós precisamos não colocar a nossa confiança em nós. Colocar a nossa confiança no Senhor, né? Que Ele vai te dar todo o direcionamento, todos os passos, né? Hoje é desafiador, né? A ansiedade, a falta de tempo, isso acaba nos tirando daquilo que é mais importante, que nós precisamos estar disponíveis também, né? Para essa obra, para aquilo que Ele tem para você. Então, esteja disponível, esteja aberta, né, para Ele, para aprender e também para realizar o teu sonho. Não desista do teu sonho. É com essa mensagem de Ana Tamanho, que já esteve conosco aqui na semana passada, está hoje e vai estar aí na próxima semana, porque ela tem muito ainda para falar sobre o trabalho, as conquistas e tudo que tem a ver com o empreendedorismo. Para você que está aí, né, que está se sentindo um pouco acanhada, não sabe seu direcionamento, vai ter sempre oportunidade aí, faça contato com a Ana Tamanho e acompanhe a nossa programação, porque esta programação é excepcionalmente para você, mulher, e os homens que estão acompanhando, incentivem e apoiem as suas mulheres, suas irmãs, suas amigas, as mulheres, funcionárias. Suas funcionárias. Beleza, então, muito obrigada pela sua participação. Gratidão a todos. Você não saia daí, fique aí, porque nós temos aí na continuidade outros quadros.